Sempre um privilégio poder estar aqui no Encontro da Fé Reformada, em Manaus. Os mais antigos sabem que não somente já residi aqui em Manaus por 5 anos, mas também fui membro da Igreja Presbiteriana Cidade Nova e tive o privilégio de ter o reverendo Jaime Marcelino como meu pastor. E desenvolvemos uma amizade, um relacionamento que perdura por todos esses anos. Sou grato a Deus por isso. Reverendo Jaime me revelou, conversando com ele hoje à tarde, que ele tinha ido a um médico e o médico proibiu ele de usar gravata. Então, eu anotei o nome do médico e já estou utilizando o remédio antes da consulta. Coloquei o nome do médico num grupo que eu faço parte, já tem 25 consultas de pregadores ali agendados com esse médico. Vejo que o Dr. Michael Horton ainda não foi nesse médico do Dr. Jaime, está de gravata. Mas fico mais à vontade, assim, espero que os irmãos entendam, não é nenhum desrespeito ao púlpito, mas é apenas contextualizando aqui a nossa permanência nessa bela cidade que é Manaus, que mesmo com o ar-condicionado, às vezes o pregador sofre um pouquinho. Eu queria que abrissem as suas Bíblias em Romanos capítulo 15, e nós vamos ler os versículos, acompanhem comigo a leitura dos versículos 8 até o versículo 13. Romanos capítulo 15, acompanhem comigo a leitura do versículo 8 ao versículo 13. Paulo está aqui quase prestes a encerrar a sua carta aos Romanos e substanciando algumas coisas muito importantes para o conhecimento daqueles irmãos e pela instrumentalização do Espírito Santo, palavra inspirada pelo Espírito, para nós também aqui. Então, Romanos capítulo 15, versículos 8 até o 13, diz assim: Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. Esse pois aqui no início indica que é uma espécie de conclusão ao pensamento anterior, considerando todas as coisas que Paulo vem ensinando aqui. Ele está aqui indicando que Jesus Cristo é ministro da circuncisão, ou seja, ele é judeu, descendente de judeu, ele veio no povo judeu exatamente para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, diz Paulo, e nós sabemos quais foram as promessas que Paulo passa a tratar delas aqui, do versículo 9 em diante. E ao fazer isso, Paulo cita 4 vezes o Antigo Testamento, nesses próximos versos. Diz assim: E para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito, por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. Paulo aqui cita o 2 Samuel 22, 50 e também o Salmo 18, versículo 49. Nós vemos que desde o Antigo Testamento a ideia dos gentios glorificarem a Cristo está implícita na vinda, na mensagem, no propósito de Cristo Jesus. Às vezes a palavra gentil nos confunde um pouquinho, né? Ela ocorre tantas vezes na Bíblia e às vezes a gente apenas entende ela como não judeu, mas ela é a palavra que é utilizada para traduzir uma palavrinha hebraica, goi ou goim, e utilizada também para traduzir a palavra grega, de onde nós derivamos etnia, ou seja, povos, nações, também seria uma tradução muito adequada aqui à palavra gentil.
E a ideia que não entrava na cabeça dos gentios era exatamente que, como eles, um povo escolhido, como é que aquelas promessas que haviam sido feitas seriam cumpridas, porque fala de que as nações, os povos seriam abençoados e seriam abençoados como fruto dessa revelação de Deus que vem através dos judeus. Paulo aqui está então citando que isso já está no Antigo Testamento, e mesmo Jesus Cristo tendo vindo como judeu, mas ele é rei das nações. O seu reinado é abrangente sobre tudo e sobre todos. E ele continua aqui no versículo 10. E também diz: alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. Alegrai-vos, ó povos, alegrai-vos, nações, né? E aqui ele cita Deuteronômio 32, 4. E continua Paulo: e ainda, louvai ao Senhor, vós, todos os gentios, e todos os povos o louvem. Louvai ao Senhor todas as nações, né? Todos os povos os louvem. E aqui ele cita o Salmo 117, versículo 1. E aí ele chega à quarta citação no versículo 12. Também Isaías diz: haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão, nele as nações esperarão. Notem a palavra esperarão. A esperança dos gentios, das nações, está exatamente em Cristo Jesus, nessa raiz de Jessé, nesse que veio na linhagem de Jessé. E aí ele conclui no versículo 13 esse pensamento: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Esperança. Esperança. Ele está falando em Cristo a esperança das nações, que é o nosso tema. Mas ele tem uma visão muito prática de que essa verdade que é Cristo é a esperança e a única esperança das nações, e isso é para fortalecer a nossa esperança, para solidificar a nossa esperança. A Bíblia está cheia de esperança. A palavra ocorre cerca de 100 vezes no Antigo e no Novo Testamento. Na realidade, esperança está na essência da fé. Vocês lembram lá a definição de fé lá em Hebreus, capítulo 11? Fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Esperança está aqui no cerne da fé. E fé não é especulação, não é andar no escuro, mas é andar sabendo que há uma luz lá na frente com direcionamento firme e certo. Fé é certeza, certeza dessas coisas que são confirmadas em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus. E essa fé traz esperança, traz o esperar, baseado em quê? Numa convicção profunda de que o que nós temos aqui na Palavra de Deus não são histórias aleatórias e sem fundamento, mas são fatos, muitos dos quais já vistos, muitos deles já realizados por Deus, e muitos que ainda acontecerão, mas que são tão certos como aqueles que já passaram, o agir de Deus na história. Vejam, essa é uma grande diferença. Para o cristão,
Esperança não é uma expressão de desejo incerto. Eu espero, eu almejo que alguma coisa aconteça, mas pode acontecer, pode não acontecer, não. Para os cristãos, esperança não é uma expressão de desejo incerto, mas é a expectativa segura do que está por vir. Expectativa segura das coisas que estão por vir. Nós esperamos dentro dessa visão de certeza, de convicção, de fatos, alguns já cumpridos, outros que se cumprirão, e nós estamos aqui nessa peregrinação. A Bíblia está cheia de esperança e Cristo é a esperança das nações. A questão é, então, em que você coloca a sua esperança? Onde é que as pessoas colocam a sua esperança? Qual é, na realidade, hoje em dia, a esperança das nações? Nós lemos aqui Romanos capítulo 15, onde Deus é chamado Deus da esperança. E nós vimos que a última citação que ele fez aqui é de Isaías capítulo 11. Vamos dar uma olhada lá no texto completo de Isaías capítulo 11, de onde Paulo extraiu essa última citação aqui. Isaías, capítulo 11, onde nós lemos: do tronco de Jessé sairá um rebento, e de suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. O texto, ele é obviamente messiânico, está falando do Messias. Fala aqui de 7 características, 7 aspectos que ressaltam a perfeição do Espírito Santo. Ele tem procedência do Senhor, de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento, de temor do Senhor. E falando de Cristo, Isaías continua: deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, não pelas aparências, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, nem pelo que ouviu, mas julgará com justiça, porque sabe de tudo, de todas as coisas. O nosso Senhor é Deus, integralmente Deus. Julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra, ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Não é também um Messias que seja impotente, que esteja à mercê dos fatos, que não seja forte quando tem que ser forte, que não execute justiça quando tem que executar justiça, mas que é manso, sabe fazer isso com mansidão e sabe quem são os seus. A justiça, diz o versículo 5, será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Justiça e fidelidade estão aqui metaforicamente colocados como são aquelas coisas que estão mais juntas do corpo daqueles que liam essas coisas, esses cintos dos lombos, a fidelidade e o cinto dos rins, que apoiavam aqui o corpo em ocasiões de batalha, unidos ali como se fizessem parte do próprio corpo. Justiça e fidelidade, parte da essência do Messias. E aí a paz que ele traz: o lobo habita com o cordeiro, o leopardo se deitará junto ao cabrito, o bezerro, o leão novo, o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntos, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi. A criança do peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra
se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. A terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Irmão, irmã, eu não sei se você tem essa percepção de quão glorioso e vencedor é o Evangelho de Cristo Jesus. Às vezes nós nos pegamos no nosso dia a dia, achamos que a nossa devoção para com Deus é apenas isso, é o momento devocional. Às vezes nos sentimos derrotados no nosso dia a dia, não vemos que aqui temos essa gloriosa promessa que a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar, e nós somos parte do povo de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O texto diz no versículo 10, naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos, a glória lhe será a morada. Pensem, naquele dia, no dia apontado por Deus, numa dimensão que nós nem conseguimos entender totalmente, porque a gente tem a tendência de espiritualizar todas essas coisas, mas aqui está falando das nações, fisicamente elas existem, e haverá um dia em que elas verão, constatarão que a única esperança é Cristo Jesus. E nesse dia, recorrerão as nações a quem? A quem? A raiz de Jessé. Cristo, a esperança das nações. E no versículo 11 nós temos aquilo que é conhecido como dupla perspectiva em profecia, porque essas palavras aqui, elas falam desse dia glorioso no futuro, mas falam também a Isaías, ao povo de Isaías, situações que eles estavam trilhando naquele momento presente. Diz, naquele dia o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o restante do seu povo que for deixado da Síria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, de Sinear, de Amate e das terras do mar. Levantará um estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel, os dispersos de Judá, recolherá desde os quatro confins da terra. E eu imagino como isso deve ter calado profundamente essa mensagem naqueles que ouviram ela pela primeira vez e que se achavam dispersos ali, pela mão de imperadores que os levaram cativos, pela mão de reis que os levariam a estarem mais dispersos ainda, como essa palavra aqui trouxe e tem trazido esperança ao longo dos séculos. Antes voarão sobre os ombros dos filisteus do ocidente, juntos despojarão os filhos do oriente, e contra Edom e Moabe lançarão as suas mãos, os filhos de Amon lhe serão sujeitos. O Senhor destruirá totalmente o braço do mar do Egito, com a força do seu vento moverá a mão contra o Eufrates, ferindo, dividirá em 7 canais, de sorte que qualquer o atravessará de sandália. E o texto aqui está dizendo que não existem barreiras físicas, não existem forças da natureza, não existe nada que possa impedir o poder de Deus e dele executar os seus desígnios na história. Ele é o Senhor da história, ele é soberano. E o texto termina no versículo 11 do capítulo 11, versículo 16. Haverá caminho plano para o restante do seu povo que for deixado da Síria, como houve para Israel no dia em que subiu da terra do Egito. Jesus é colocado aqui como procedente do tronco de Jessé. O Espírito Santo de Deus está presente em tudo isso. 7 aspectos são colocados. E lá em Apocalipse nós vemos mais uma vez a menção a 7 espíritos. A Bíblia toda, ela é coerente, ela é uma revelação que vai descortinando esse poder de Deus e ela vai transbordando em esperança.
E nós colocamos a nossa esperança em tantas coisas falsas. E as nações colocam esperança em tantas coisas falsas também. Mas a esperança que flui de Deus, a esperança verdadeira, é essa que é fundamentada na soberania de Deus. Não é isso que nós vimos aqui? Nada o detém. Deus é soberano. Ele reina soberanamente, ele cumpre os seus propósitos na história. O Salmo 24, versículos 1 e 2 diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Ele é o Senhor de tudo, ele é o Senhor de todos. E as pessoas estão sem esperança real. Nós sabemos disso. Nós mesmos, como povo de Deus, às vezes, nos achamos sem esperança, às vezes, desanimados. Mas sabemos que o mundo vive uma situação de desesperança. As trevas parece que conturbam a visão cada vez mais, as trevas do pecado. E temos exemplos concretos disso. Nos nossos dias, nós temos testemunhado as grandes migrações em massa. Migrações que saem da África, do Oriente Médio, em direção à Europa. Pessoas enxotadas pela guerra, pela fome, pelo desemprego. Onde colocam suas esperanças? Essas ondas sucessivas de pessoas, representantes de tantas nações. Vivemos uma era onde nós vemos as nações em movimento, populações inteiras. Lá no caso de Mianmar, praticamente uma etnia inteira foi escorraçada e vive em campos de refugiados. Atualmente nós estamos testemunhando, olhando pela televisão, aquela marcha de cerca de 2.000 migrantes que originariamente saíram de Honduras, porque a criminalidade em Honduras está insuportável e existem pressões econômicas e desemprego e falta do que fazer. Onde está a esperança deles? Em Cristo? Nos Estados Unidos? Ou seja, eles estão saindo de uma nação, mas colocando a esperança numa outra nação. Os refugiados sírios, por exemplo, onde é que está a esperança deles? Na Europa. Olham as condições de vida e olham para condições de subsistência e acham que na Europa está a redenção para tudo. E não me entendam mal, as razões, às vezes, por trás são até válidas. Não há nada errado em fugir da violência, mas o foco está errado, continua errado. Vejam o que é que nós aprendemos na palavra de Deus. O povo de Israel, ele também teve uma migração em massa, só que ela foi pior, ela não foi nem voluntária, ela foi forçada, eles foram levados cativos. E lá em Jeremias capítulo 29, versículos 1 a 13, nós lemos as palavras do profeta, ou as palavras de Deus, que foram comissionadas ao profeta para falar àquela onda de migrantes forçados, cativos. E o que é que eles tinham que fazer? Viver o dia a dia olhando para Deus. Casar, fazer as coisas que normalmente uma nação ou uma porção da nação faria. Orar pela paz, porque na paz da cidade ali estaria a paz dele. E, acima de tudo, colocar a esperança na pessoa e nas promessas de Deus.
Cristo é a esperança das nações. Cristo é a esperança da nossa nação. Onde é que está a nossa esperança? Certamente a gente tem razões válidas para nos angustiar. Violência, afinal de contas, quase 70 mil assassinatos por ano no nosso país é algo que não pode ser ignorado. Morre-se mais gente no Brasil assassinada do que nos conflitos mundiais da atualidade. Dissolução moral, nós vemos ao nosso redor em toda parte. Destruição da família, desconstrução da família. E vindo com força de legislação, às vezes, e penetrando em todos os momentos e pontos da nossa existência. Mas, no meio de tudo isso, como povo de Deus, a nossa esperança tem que ser em Cristo Jesus. Não em um homem, não numa estrutura. Olhemos um pouco mais além. E é verdade que nós não podemos ser cegos, nós reconhecemos as bênçãos que Deus pode nos dar como nação, somente pela misericórdia dEle. Não é porque a nação merece, não. Mas Deus pode derramar a sua misericórdia. Mas nós não podemos ser cegos também com relação às profundas raízes que o pecado firmou em nossa terra. Não sejamos ingênuos como o povo de Deus e achar que certas coisas e situações vão se resolver imediatamente. A imoralidade, a dissolução, a destruição da família, essas questões estão profundamente enraizadas em tudo que tem ocorrido durante décadas, ou talvez poderíamos até dizer desde o descobrimento do nosso país. Não há outra esperança a não ser Cristo Jesus. Não há outro Messias a não ser Cristo Jesus. E por mais que Ele nos chame para nós nos envolvermos e trabalharmos nas diversas situações aqui nessa terra e até nos dar o privilégio de escolher algumas pessoas, mas não tiremos o foco de Cristo Jesus, porque Cristo é que é a esperança da nossa nação. Cristo é a esperança das nações. E se Ele não for a nossa esperança no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa família, procurando evidenciar o fruto do Espírito no nosso dia a dia, com a nossa família, na criação dos nossos filhos, nas responsabilidades que temos para com a igreja, para com a proclamação do Evangelho, como podemos almejar dias maiores e melhores para a nossa pátria? Clamemos ao Senhor para que a esperança da nossa nação seja Cristo Jesus. Temos um texto também que eu gostaria de fazer referência a ele, que está em Mateus capítulo 12, versículos 17 a 21. Mateus capítulo 12, versículos 17 a 21. E aqui são palavras do relato de Mateus no incidente ocorrido na vida de Jesus. Jesus Cristo estava aqui no seu ministério e os fariseus, diz o versículo 14, retrocedendo um pouco, conspiravam contra ele para como iriam tirar-lhe a vida. Jesus, sabendo disso, afastou-se dali. Muitos o seguiram e todos a ele curou. Mas o versículo 16, assim, advertindo-lhes, porém, que não o expusessem à publicidade. Por quê? E Mateus explica aqui: para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado em quem minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele meu espírito,
e ele anunciará juízo aos gentios ou às nações. Isaías 42, 13. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega até que faça vencedor o juízo. Em outras palavras, o Messias prometido, Cristo Jesus, aquele de quem Mateus aqui registra os passos, ele trabalharia no seu tempo, gentilmente, em silêncio, cumprindo etapa por etapa do plano de Deus que havia sido delineado para ele, para a salvação dos seus e para que ele se constituísse em esperança das nações. 700 anos de Cristo, Isaías estava escrevendo isso, e aqui se cumpre quando Jesus Cristo disse: não façam publicidade. Não é pela publicidade, não é pela gritaria, não é pelo aspecto bombástico do meu ministério, não é pela luz negra, pela forma extravagante dos louvores que eu vou trazer para as minhas apresentações. Eu vou cumprir o plano de Deus no meu tempo, e as coisas vão se encaixar no tempo devido. A mensagem seria proclamada, a sua vida seria doada, a vitória seria conquistada na sua ressurreição. O plano de salvação seria executado. Essa promessa de esperança às nações, ela vem desde Abraão, não é? Gênesis capítulo 12, versículo 2, já Deus prometia a Abraão que faria dele uma grande nação. Em Gênesis 17, 5, a promessa é ampliada, porque ele é chamado pai de numerosas nações. E em 49, 10, nós temos as palavras aqui proféticas: o cetro não se arredará de Judá, e a ele obedecerão os povos. E assim foi, a nação de Israel foi escolhida. No Novo Testamento nós vemos o termo que é utilizado para os israelitas, para a nação de Israel, os guardiões dos oráculos de Deus. Ou seja, uma nação é escolhida para ser a recebedora da mensagem de Deus, para guardar essa mensagem e para transmiti-la numa época em que nós nos encontramos agora. Eu, você, somos frutos dessa era da internacionalização da igreja, onde a mensagem de Deus ela está presente com intensidade não somente em uma nação, mas agora ela se esvai, se espraia por povos e tribos e todas as raças e nações. Essa nação de Israel não foi escolhida, lemos isso lá em Deuteronômio capítulo 7, versículos 1 a 8, ou mais especificamente os versículos 6 a 8, por ser mais numerosa. Não, ela não era mais numerosa, ela era uma nação pequenininha, porque a glória de Deus e o poder de Deus é que se manifestaria através dessa pequenina nação. E lá tem a razão, foi escolhida por amor. Deus amou a Israel incondicionalmente, e aí é através do povo judeu, através dos israelitas, que Jesus vem como esperança das nações. Vamos ler também Isaías 14, versículo 24 a 27. Isaías 14.
24 a 27. Jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo: como pensei, assim sucederá. Como determinei, assim se efetuará. Talvez a gente não ache na Bíblia uma expressão mais direta e firme da soberania de Deus do que esse texto aqui, né? Deus é soberano. Como pensa, assim sucede. Como determina, assim se efetua. Isaías continua, registrando as palavras do Deus. Quebrantarei a Assíria na minha terra e nas minhas montanhas a pisarei, para que os seus jugos se apartem de Israel, a sua carga se desvie dos ombros dele. Esse é o desígnio que se formou concernente a toda a terra. E esta é a mão que está estendida sobre todas as nações. Veem aqui a dupla perspectiva na profecia. A profecia não é somente contra a Síria, que era o elemento específico naquela ocasião que oprimia Israel, mas aqui temos uma visão messiânica e uma visão profética do que vai acontecer. A mão está estendida sobre todas as nações, porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? A sua mão está estendida. Quem, pois, a fará voltar atrás? Esperança e soberania. A esperança nossa é real porque a soberania de Deus é real. Quando Ele diz, Ele faz. Nada pode interromper os desígnios de Deus. Nós temos dúvidas de que Deus cumpre seus propósitos? Não podemos ter. Lemos lá na palavra de Deus também que até o próprio rei que veio como castigo para Israel e para levar cativos de Israel, Nabucodonosor, ele é chamado de meu servo. Meu servo em que sentido? Ele certamente não era um homem temente a Deus, mas no plano de Deus, da forma soberana e às vezes incompreensível. Nós não podemos compreender todos os detalhes e não tente. Mas Deus utiliza ele como a sua mão de punição, merecedora punição para a casa de Israel naquele momento. E ele era servo de Deus no sentido de executor dos seus planos. Ciro, um outro rei que era ímpio também, é chamado de ungido, por quê? Porque é através da instrumentalidade dele que é permitido que voltem os judeus também para a reconstrução das muralhas do templo. Nós vemos a mão de Deus soberanamente regendo a história. Mas nós vemos isso também, meus irmãos, nos nossos dias também. Não sejamos cegos a isso. Tantos exemplos que nós vemos da mão de Deus dirigindo a história. O meu filho faz um trabalho missionário no Camboja. Camboja foi um país que foi devastado pelo comunismo. Em 1975, uma forma especialmente cruel de comunismo assolou aquela nação. A capital, Phnom Penh, daquele país, que tinha cerca de 700 mil habitantes, da noite para o dia, assim, ela sofreu um êxodo e uma mortandade intensa. Esses 700 mil habitantes foram reduzidos nos anos seguintes a cerca de 32 mil habitantes apenas. A contagem ela é quase que impossível de fazer, mas há uma estimativa de que tenham morrido de 2 a 5 milhões de pessoas assassinadas naquela pequena nação. Em 1979, parecia que eles reinavam absolutos e o reino de terror era intenso. Os refugiados naquela época, 1979, isso já faz muito tempo, né?
os refugiados vinham dali para os países vizinhos e as histórias de horror se multiplicavam. Só que esses comunistas eram tão cruéis que nem os comunistas do Vietnã do Norte aguentavam eles, vieram, expulsaram eles e foi restaurado ali, muito curiosamente, a monarquia que existia antes do comunismo foi restaurada uma espécie de monarquia democrática como existe na Inglaterra. E o que é que nós vemos hoje? Os ventos de liberdade soprando naquele país, a pregação do Evangelho em todos os lugares, as pessoas ativamente desfrutando e exercitando essa liberdade para soerguer o país, muitos carregando cicatrizes profundas, mutilados, porque existem ainda muitas minas enterradas, ainda existem muitas pessoas sem um braço, sem uma perna. Há um museu ali no centro da capital que é só constituído de ossos de caveiras para relembrar os horrores daqueles anos. Mas o Evangelho está sendo pregado. Humanamente falando, você diria, se tivesse vivido ou se viveu naqueles anos da década de 70 do século passado, que isso nunca iria acontecer, aquele país iria recrudescer cada vez mais, o poder estava firmemente na mão daqueles que praticavam a crueldade e assassinato em massa. Mas a mão soberana de Deus rege a história. A história é diferente daquilo que se projetava, é Deus nos seus desígnios insondáveis, permitindo momentos de liberdade para que o Evangelho flua e as águas inundem a terra com a mensagem salvadora de Cristo Jesus. Podemos dizer também, o mesmo aconteceu na própria União Soviética, em 1985, nós temos aquele regente, na ocasião, Mikhail Gorbachev, que abriu as portas e começou aquilo que foi chamado como distensão política, e o Evangelho começou a penetrar novamente, de tal maneira que hoje é possível você ter igrejas e pregação do Evangelho, e pessoas pregando, e seminários funcionando dentro daquele país. Algumas semanas atrás eu estive na Estônia. Eu estava visitando a Finlândia e fica apenas a uma viagem de um barco, um navio grande, 2 horas de viagem, e estive lá na Estônia e pude ver como esse país também, que foi pegado cativo como parte da União Russa Socialista Soviética e agora tem a sua independência há algumas décadas, como há liberdade naquele país, como, mais uma vez, o Evangelho pode ser pregado, está sendo pregado, e como as pessoas estão desfrutando dessa liberdade. E, mais uma vez, a mão de Deus na história, quebrando os grilhões, e onde Ele quebra os grilhões, flui o Evangelho. Mais poderoso, essa mensagem mais poderosa do que qualquer exército, do que qualquer ideologia, de qualquer barreira que possa ser colocada, é a mão soberana de Deus regendo as nações, não tenhamos dúvida disso. Mas também não tenhamos dúvida de que nós somos testemunhas do que ocorre nas nações quando elas se afastam das verdades de Deus, quando elas põem a esperança em homens, na ciência, na tecnologia, quando elas se acham muito avançadas, mas começam a quebrar fundamentos inabaláveis que nós temos na palavra de Deus, princípios alicerces que nunca deveriam ser alvo de legislação governamental. Eu disse que estive na Finlândia, estava lá eu e um grupo de educadores, todos eles do Brasil. Nós tivemos um pequeno curso na Universidade de Helsinki e depois tivemos uma parte prática que era visita
às escolas. E o grande interesse desses educadores brasileiros, porque isso é uma questão muito viva aqui no Brasil, é como é que aquele país tratava as crianças com necessidades especiais. Porque nós temos uma nova legislação sobre isso, todas as escolas estão procurando encontrar os caminhos, como é que você faz a inclusão. E nas nossas visitas às escolas, nós não víamos crianças com necessidades especiais e fazíamos perguntas e aí diziam, sim, nós temos classes de reforço, mas quando eles se referiam a alunos com necessidades especiais, eles estavam falando com necessidades cognitivas, de reforço escolar. Eles tinham aula para dar reforço escolar, mas dizíamos, não, nós estamos querendo saber aqueles que têm alguma necessidade física, alguma dificuldade maior de locomoção, ou alguma síndrome que vem desde o nascimento e que faz com que a criança precise de ser acolhida de uma forma diferente. Como é que as escolas tratam isso? E uma das líderes educacionais lá disse, aqui nós conseguimos detectar a maioria dessas questões antes do nascimento. E vocês sabem qual é a resposta. As crianças são abortadas, resolveram o problema. E eu fiquei impressionado com isso e li que na Islândia há um artigo que diz assim, que a Islândia erradicou a síndrome de Down. Erradicou, por quê? Porque eles medem lá, fazem os testes, veem quais são os cromossomos que estão defeituosos e abortam a criança antes que ela nasça. As nações, somos testemunhas disso, quando se afastam das verdades de Deus e põem a esperança em homens, na ciência, na tecnologia, elas também vão insultando o Rei da Glória. Não conseguirão escapar dessa regência das nações que está profetizada, mas não estão colocando foco no Senhor da Glória. Nós vemos os países islâmicos a regência da violência, dos massacres coletivos, físicos, situações impensáveis, cristãos sendo degolados. Vemos na Coreia do Norte o culto ao líder como se fosse um deus. E a propósito, na Coreia do Norte também eu assisti um documentário feito por uma equipe dinamarquesa, e uma das pessoas que trabalhava no documentário, ele tinha uma deficiência física no andar, e ele andou procurando também, não via ninguém com uma deficiência igual a dele. E lá o remédio era mais cruel até. Essas crianças eram simplesmente deixadas de lado, deixadas para morrer, para não contaminar a sociedade. Irmãos, o mundo está nas trevas, está no vazio, está sem esperança. Cristo é a única esperança das nações e nós somos comissionados a quê? A levar o Evangelho a todas as nações. A grande comissão em Mateus 28, versículos 18 a 20, nos comanda exatamente a isso. A grande comissão, como registrada em Lucas 24, fala que o Evangelho deve ser pregado a todas as nações. Em Mateus, que nós temos que fazer discípulos de todas as nações. Atos capítulo 2 nos mostra já um cumprimento inicial de como essa regência sobre as nações se efetivará. Naquele dia de Pentecostes, tinha representantes de todas as nações vizinhas ali naquele momento. É uma marca nessa era de internacionalização da igreja. Esse encontro da fé reformada também, pastor Jaime, é uma espécie de reconhecimento dessa abrangência do reinado de Deus sobre todas as nações. Aqui, às vezes, a gente nem se apercebe disso,
mas nós temos tido aqui pregadores da Inglaterra, dos Estados Unidos, da África, de tantos países. E às vezes até alguns perguntam por que trazer alguém de fora, mas é uma forma de nós estarmos aqui reconhecendo e nos gloriando também de como o Evangelho Salvador de Cristo Jesus traz esse sentimento de afinidade que somente pode ser proporcionado pelo Espírito Santo, de tal forma que vem aqui um servo de Deus de uma terra longínqua, milhares de quilômetros daqui, e chega aqui, prega e atinge o seu coração pelo poder de Deus. E nós vamos ter uma grande multidão glorificando a Deus. Eu não estou falando de mega igreja, não estou falando nem dos 25% a 26% dos evangélicos que dizem que nós temos no nosso país, mas eu creio que nós, como povo de Deus, nós não temos ideia da imensidão do próprio povo de Deus, que vai estar glorificando a Ele. Eu estava recentemente lendo e traduzindo para uma situação mais inteligível as dimensões da Nova Jerusalém. E se você fizer isso, você vai ver que a Nova Jerusalém, que alguns dizem que é um quadrado, outros acham que é talvez um triângulo, porque nós temos a dimensão da largura, do comprimento e a altura, né? Mas não diz se é um quadrado ou um triângulo, mas temos essas dimensões lá. E vocês já pararam para pensar que a dimensão de um desses lados é a distância em linha reta da cidade de São Paulo até Belém do Pará? Esse é o tamanho de um lado dessa grande cidade. Às vezes a gente nem entende muito como serão os aspectos físicos daquilo que a Bíblia chama de novos céus e nova terra. Existem ainda grandes coisas que nós não compreendemos na sua totalidade. Mas uma coisa nós sabemos, é que estamos juntos com Cristo Jesus nesses últimos dias, reinando nessa cidade santa, como nós temos lá em Apocalipse 21, versículos 1 a 5. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. E então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas, e acrescentou: Escreve, porque essas palavras são verdadeiras. Jesus Cristo, a esperança das nações, a única esperança para você e para mim. Que Deus possa fazer essa esperança bem real na sua vida, no seu ministério.